Fala pessoal, depois do vídeo passado, onde a gente pôde montar instalar e configurar a nossa biblioteca de conversão de objetos, e anterior a gente conseguiu fazer nossas primeiras APIs. Hoje a gente vai também para um assunto muito importante quando a gente está desenvolvendo APIs. Normalmente, quando times trabalham separadamente, por exemplo, times de front-end e times de back-end, eles precisam estar se comunicando para saber como vai ser os endpoints, entendeu? Qual vai ser as rotas de comunicação, quais vão ser os objetos de request e de response, né? Qual vai ser o objeto de envio e de retorno. Então, eles precisam estar cientes disso, eles precisam ter uma comunicação disso, para que eles possam, para que não precise fazer mudança de código no futuro, tá? Visto isso, tem uma maneira do pessoal do back-end, pessoal que desenvolve a API, de montar uma documentação de modo com que ela fique aberta e os clientes, né, vamos botar assim, que é o pessoal do front-end, pode acessá-la e verificar quais são as rotas, quais são os objetos de envio, como vai ser o objeto de retorno, de uma maneira que não precisa, sabe, comunicação, um ficar enviando mensagem para o outro, enfim. É basicamente ele acessar essa rota, verificar qual que é a documentação e poder fazer o código de front-end já integrando. Existe uma biblioteca para isso. Ela está disponível para a maioria das linguagens, eu acredito, porque todas as linguagens que eu já trabalhei na minha vida eu pude usá-la, que é o Swagger, tá? O Swagger é uma biblioteca que ela faz realmente a documentação. Ela lê quais são as nossas controllers, ela lê quais são as nossas APIs, né? E já constrói uma documentação para que ela fique aberta para os usuários, tá? E aí a gente pode fazer versionamento dessa documentação, enfim, a gente pode colocar tipos de autenticação e tudo mais. Como nós não temos ainda outros níveis de versões e não temos, como é que fala? Autorizações ainda, não vamos focar nisso no momento, tá? Vamos focar hoje em montar o nosso projeto, montar a nossa configuração do Swagger e simplesmente liberar conforme as rotas que a gente tem hoje, que são as duas de usuário, né, que a gente criou nos outros vídeos, e essa de Weather Forecast, que já foi criada automaticamente pelo .NET Core, que em breve a gente vai precisar removê-la, tá? Mas vamos deixar ela aqui justamente para a gente poder ver a diferença de duas controllers, enfim, tá? Eu vou criar um projeto separado, porque é ele que vai conter todas as configurações do Swagger aqui dentro de Crosscutting. Então, botão direito, Add New Project, Class Library.NET Core, Template.swagger, tá? Feito isso, criei. Temos aqui uma única classe no momento. Vamos utilizar ela mesmo, não temos necessidade de criar uma nova, tá? Então, só vou dar um rename nela e vou colocar, sei lá, Swagger conf setup. Vamos manter igual a gente fez na aula passada. Se eu desejo renomear, eu desejo renomear. Então, agora a gente tem para os dois, né? Vamos fazer as primeiras configurações aqui, mas antes precisamos instalar o Swagger nesse projeto, né? Então, basicamente, o que a gente vai precisar fazer é vir aqui em Manage no Get Packages, tá? Vamos dar um browse e vamos digitar Swagger. O que a gente tem de biblioteca que a gente vai precisar hoje? A gente vai precisar dessas três aqui. A primeira é onde é responsável por reconhecer quais são nossas APIs e expô-las, tá? Para o nosso cliente final. A segunda é gerar o documento que a gente vai precisar, porque a nossa API não vai ser só a parte visual ali. Ela vai poder também, a pessoa vai poder acessá-la em modo JSON. A gente vai salvar as informações em um XML e ela vai poder acessar em modo JSON, sei lá, que ela consiga fazer download desse arquivo e tudo mais. Então a gente pode buscar aqui, a gente precisa dessa extensão que vai fazer toda a geração dessa documentação para a gente, tá? E por último, a gente vai precisar da extensão que é responsável por criar nossa UI, por criar a nossa page, tá? Então também vou instalar aqui também. São essas três que a gente precisa, tá bom? Voltando aqui para a nossa classe de Swagger, que foi a que a gente criou agora, vamos deixá-la como estática. E basicamente nós vamos ter duas
dois métodos estáticos aqui dentro dela, que um vai ser para criar documentação e o outro vai ser lido para liberar a documentação para o usuário, tá? Então, primeiramente, a gente vai criar uma aqui, que ela vai sempre usar aquele parâmetro que tem lá no Startup. Vamos pegar de lá que é mais fácil. iService Collection. Ele vai retornar isso aqui também, porque ele vai trabalhar como um middleware. Então, vamos colocar add swagger configuration. Vamos passar ele aqui também, tá? Services. Opa. Tá, vou importá-los aqui já para tirar os erros. Fechou. E aqui a gente só vai dar um return, né? Que a gente só precisa criar um objeto. A gente vai dar um add swagger generate, tá? Ó, aí agora a gente precisa criar tudo que vai ter dentro desse nosso objeto, tá? Vai ser isso aqui que ele vai retornar para a configuração da nossa aplicação. Eu vou dar um options, que é o que eu criei aqui, e vou criar um Swagger Documentation, tá? Aí vamos lá. Primeira coisa que ele quer é o nome da minha documentação. Eu vou colocar como version 1, V1, V1. Pronto. E aqui eu vou passar todos esse objeto aqui, ó, que ele fala Open API Info, tá? Então eu vou dar um new Open API Info. Vamos retirar ele daqui, né? Vamos utilizar ele lá no using, lá em cima mesmo. Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula aqui. Ele está dando erro porque a gente precisa colocar ele lá em cima. Pronto, beleza. Já temos aqui qual que vai ser o nosso objeto, tá? E agora eu vou falar que o título, por exemplo, da minha documentação vai ser template.netcore. Qual que é a versão da minha aplicação? Acho que ali a gente consegue ver todos os parâmetros que tem, né? Olha lá, ó. Eu tenho o contato, eu tenho a descrição, eu tenho quais são as extensões, ó. Eu tenho lá quais são eu posso colocar quais são os objetos que precisam de extensão especificada, a licença e o termos de serviço, tá? Caso a minha API seja uma que vai ser utilizada por outros serviços, vai ser externalizada, é bom a gente sempre ter esse tipo de documentação, tá? Como no momento a gente vai ter basicamente o que é, né, dentro da nossa única aplicação, então nós não precisamos disso. Vou colocar aqui uma pequena descrição, tutorial de desenvolvimento com .NET Core e Angular, tá? E vou colocar aqui o meu contato. Aí o contato ele é um New Open API Contact, ele é um objeto onde eu vou passar meu nome, né? E vou passar o meu e-mail. Posso até passar meu site também. E-mail e minha URL. https dois pontos barra barra. Pronto, ele não aceitou a porque ele não é. Ele é uma URI. Então vamos mudar isso aqui. Pensando bem, vamos remover ela daqui. Vamos deixar só nome e e-mail no momento, tá? Então já temos o nosso método de adicionar as configurações do Swagger iniciais. E aí a única coisa que a gente precisa fazer ainda dentro desse método precisamos criar qual vai ser o XML que ele vai né, ler, ele vai gerar e tudo mais. E depois a gente vai para a parte de UI, tá? Então, aqui dentro do meu projeto template, né, o projeto meu principal, aqui em www.root, lembra que a gente tem arquivos aqui extras que são utilizados pelo site? Vamos criar não é uma classe, vamos criar um XML aqui, new item, XML, e eu vou chamá-lo de API doc, tá? Que é, sei lá, a documentação da API, né? Feito isso, eu preciso dar uma tag chamada doc, que é o que o Swagger vai ler, tá? Que vai ter um assembly. Dentro desse assembly vamos ter um nome, que esse nome vai ser
template.NET Core. Pronto, basicamente isso. Só precisamos ter nosso XML ali dentro, tá? Voltando para a nossa classe de configuração, vamos adicionar agora esse XML aqui, que é onde a gente vai precisar chamá-lo, né? Então vamos criar um var XML path. Vou falar onde que ele está, né? Path.combine. Aí eu vou passar que a pasta que ele está é a www.root. Como ela já está no repositório raiz, eu não preciso setar todo um caminho, né? E qual que é o nome do meu XML que eu criei, que é esse aqui, ponto e vírgula. E aí eu nunca gosto de deixar var, viu? Então aqui ele é uma string. Então vamos deixar já uma string aqui, ok? E agora vamos incluir esse include XML comments. Vamos incluir esse XML, os comentários desse XML aqui na minha documentação. Prontinho. Agora vamos criar um novo método, que esse vai ser usado quando tiver em tempo de execução, que ele vai rodar em tempo de execução, que é onde a gente vai definir qual que é a minha rota para acessar minha documentação e aonde que ele vai buscar o endpoint de JSON, que ele vai buscar as informações caso ele queira exportar essas informações, tá? Então eu vou dar um static. Esse segundo método ele vai ser lido pela nossa classe de startup, mas essa aqui de baixo, essa aqui, ó, configure, tá? Então a gente vai pegar esse parâmetro aqui, iApplicationBuilder, tá? Vamos adicionar ele que ele vai ser o retorno. Vou colocar, a gente colocou add Swagger configuration, né? Então a gente vai colocar agora user Swagger configuration e vamos passar esse mesmo aqui, esse mesmo parâmetro. Fechou, vamos importar. Esse aqui é mais simples, a gente vai trabalhar agora com a biblioteca de UI que a gente instalou, tá? A gente vai dar um return app.use Swagger, tá? Para liberar a nossa biblioteca. E agora a gente coloca user Swagger UI e vamos colocar a documentação necessária aqui dentro. Abre e fecha, ponto e vírgula, tá? Então agora a gente vai dar qual que vai ser a rota, route prefix. A gente precisa colocar, vamos colocar documentation, tá? Documentation, que vai ser a documentação da nossa API. E também precisamos colocar qual que é o endpoint de download da aplicação. Então ele vai ser endpoint. E aqui a gente precisa passar o URL e o nome, tá? Como você pode ver ali. Então vai ser, vou colocar um caminho aqui para ela. Volta um repositório antes, que é onde vai gerar a pasta do Swagger. V1, que é a minha versão, swagger.json. E o nome para ela é API V1, que foi a que eu criei na versão de cima. Prontinho, já temos o nosso Swagger totalmente configurado aqui nesse projeto. Vou limpar as referências também. De modo com que a única coisa que a gente precisa fazer agora é importar esses métodos dentro do nosso startup, tá? Então vamos lá dentro do nosso startup. Aqui, onde a gente fez o automapper na aula passada, a gente vai dar um services.addSwagger. Vamos ver se ele já vai reconhecer. Ele não reconheceu, então vamos precisar adicionar a referência desse projeto aqui. Clica com o botão direito independência, adicionar referência, e a gente vai adicionar, tá? Feito isso, Ctrl ponto de novo. Agora sim, ele reconheceu o projeto, Enter, ele já pegou. E aqui, dentro do método configure, a gente vai precisar adicionar aquele segundo método que a gente criou. Depois que ele faz a validação de qual que é o nosso ambiente, a gente já pode fazer isso bem aqui. App. Qual que era o nome mesmo? Add Swagger configuration. Tá? Então, se a gente der um Ctrl ponto, não é app. É do mesmo jeito que eu fiz aqui em cima. Era para ele ter aceitado. Será que o nome está diferente? É use. Por isso que está errado. Então, vamos lá. Beleza, agora funcionou. Pronto, já temos nosso startup, já temos nossas configurações do Swagger. Vamos ver se vai rodar? Dei um F5, né, para rodar a nossa aplicação. Opa. Aqui ele está rodando.
Enquanto ele roda, eu já vou até deixar a rota liberada aqui, que é Documentation, tá? Que é o que a gente precisa, quer acessar para a gente ver o que vai ter. Assim que ele terminar, a gente já roda. Terminou de rodar, está carregando o site. Acessei Documentation. Ele automaticamente criou uma página para mim, tá? Onde eu consigo, se eu clicar aqui, fazer o download de toda a minha API em formato JSON, ok? Consigo acessar lá o contato, né, como a gente fez, e aí agora a gente tem as nossas duas APIs automaticamente geradas. E dentro, por exemplo, da nossa API de user, a gente tem os métodos get e post, e dentro da API de weather forecast, a gente tem a API get. Se a gente abrir, por exemplo, a API post, a gente consegue ver qual que é o objeto que nós precisamos enviar, tá vendo? Para a nossa API funcionar. E a resposta a gente percebe que é simplesmente um 200, porque a gente ainda não tratou objetos, os métodos nossos quando der erro, tá? E a mesma coisa para o get, ele não tem parâmetro em nada. E aqui abaixo a gente consegue acessar os esquemas, que são todos os objetos que as nossas APIs recebem como parâmetros, tá? Então aqui a gente consegue ver que o User View Model é isso aqui que ele necessita. E o Weather Forecast, que eu acredito seja o retorno, lá, ó, que seja o retorno da nossa API, ele vai retornar esse objeto aqui. Vamos só analisar esse Weather Forecast para a gente entender como que ele reconhece isso. Ah, aqui é simples, ó, porque o nosso retorno get, ele está retornando já uma lista de enumerable Weather Forecast. Então ele pega esse objeto e cria a documentação já com base nisso. Fechado? Eu acho que é isso. Já deu para a gente compreender, o vídeo já está ficando extenso, mas já deu para a gente montar a nossa primeira configuração, tá? de projeto. Conforme a gente for ampliando isso aqui, que a gente vai ter que ampliar para colocar a autenticação, os outros métodos aqui, toda vez que a gente rodar, a gente testa para verificar se o Swagger está pegando todas as configurações automaticamente. Fechado? Fico por aqui. Não esqueça de fazer check-in, comitar o seu código agora no GitHub. E na próxima aula vamos ver para criar as nossas duas últimas APIs para finalizar o nosso CRUD de usuário. E depois a gente vai para a parte de autenticações. Fechado? Forte abraço, muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.